Oi pessoal, tudo bem? Bom, a gente tem que continuar nossa aula, né? E se vocês lembrarem, quando a gente estava em sala, a gente já tinha começado o pré-modernismo, e nós vimos todo o contexto histórico do pré-modernismo, vimos que é um período bem conturbado, está acontecendo a Primeira Guerra Mundial, aqui no Brasil nós temos diversas revoluções, a Revolução de Canudo, a Revolta, né, de Canudo, Revolta da Vacina, Revolta da Chibata, e aí vai indo, nós temos a organização da política café com leite. Em suma, pessoal, nós estamos em um período bem conturbado e o Brasil está passando por um processo de transição literária. Então, se vocês recordarem, ó, a gente já falou que o pré-modernismo é um período que vai ter ainda o conservadorismo do passado e nós vamos ter também estratégias já modernas, pensando já em algo inovador para a nossa literatura. Então, vai ser o conservador versus o inovador. Pré-modernismo não é período literário, é um período de transição literária. Bom, isso a gente já sabe. Em sala, nós já conversamos sobre o Euclides da Cunha. Agora a gente vai falar sobre o Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato, ele era de São Paulo e ele tinha, de herança de família, fazendas de café. Um homem muito rico e ele tinha muitas propriedades e vivia aí o auge do café. Lembrando aí que a gente tem aquela política café com leite, que São Paulo são os senhores do café. Pois bem, Monteiro Lobato aí reflete essa questão pra gente dos senhores do café. Monteiro Lobato era um homem muito visionário no sentido político da conversa. Por quê? Ele vai fazer diversas críticas aqui ao Brasil, ao nosso sistema econômico, ao nosso sistema político, à desigualdade social. Ele aborda muito a questão de que nós aqui no Brasil temos um problema de desigualdade social extremamente forte, e aí ele vai abordando isso dentro dos textos dele. Então, a gente vai ter aqui um homem que criticou a ordem política, econômica e social do Brasil, que vai reivindicar os direitos da população. Bom, nós conhecemos muito Monteiro Lobato por causa da sua literatura infanto-juvenil, mas não é só. A gente também tem uma outra produção literária bem crítica. Vamos lembrar uma questão, gente. Todos os autores do pré-modernismo têm um espaço delimitado, um espaço que eles marcam. No caso do Monteiro Lobato, é o Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba corresponde às cidades de São Paulo, do estado de São Paulo, e cidades do estado do Rio de Janeiro, que são banhadas pelo Vale Paraíba. Por isso que a gente fala Vale do Paraíba, tá bom? Para quem não sabe, aquele município de Aparecida, onde tem a grande igreja de Nossa Senhora de Aparecida, pertence ao Vale do Paraíba, só para vocês se localizarem geograficamente. Beleza. O que vai acontecer? O Monteiro Lobato vai abordar muito o descaso dessa população do Vale do Paraíba. O que seria esse descaso? Ele vai fazer um contraponto. A capital de São Paulo, a cidade de São Paulo, é uma cidade cosmopolitana. O que isso significa? Que é uma cidade de pluralidade de pessoas. Então, nós temos pessoas de todos os lugares do Brasil, do mundo. É uma cidade que cresce sem parar, uma cidade iluminada, asfaltada, com emprego, com escola. E ele vai mostrar pra gente que o Vale do Paraíba é o inverso. O Vale do Paraíba não tem emprego, não tem escola, a população é uma população largada, que passa fome, passa necessidade. Esse é o descaso que ele aborda. O governo dá atenção para a capital de São Paulo e esquece o resto do estado de São Paulo. Ele vai dizer que a população do Vale do Paraíba não cresce socialmente porque não existe um investimento. Vamos entender isso? Nós temos um personagem central dele, que é o Jeca Tatu. O Jeca Tatu aparece em um livro de contos do autor que se chama Urupês. Bom, o que vai acontecer? Ele vai falar pra gente que esse conto, nesse conto, o Jeca Tatu é um homem que acorda e fica mastigando um capinzinho embaixo de uma árvore. Só isso, mais nada. A gente pode falar que o Jeca Tatu é um homem preguiçoso, porque ele não quer fazer nada. Mas ele é visionário. Então ele não vai falar que o Jeca Tatu é só um homem preguiçoso. Ele vai dizer que o Jeca Tatu não tem instrução, ou seja, ninguém ensinou o Jeca Tatu a usar aquela terra. Por quê? Não tem escola, educação. Então ele vai dizer para nós que o descaso governamental é não dar assistência a essa população.
Não é que essa população precisa que você vai lá e dê um emprego a eles. Primeiro ele quer que dê a essa população instrução para eles poderem trabalhar, usar a terra, fazer o seu sustento, criar uma economia nessa região do Vale do Paraíba que está assim solta. Bom, além disso tudo aqui do Monteiro Lobato, a gente vai ter uma situação que ele aborda muito a população negra do Brasil, que é extremamente ali jogada. Por que isso? A gente tem que lembrar, temporalmente falando, que o pré-modernismo está bem pertinho ali da abolição da escravatura. Ou seja, essa população negra é uma população abandonada, jogada, não tem assistência. Isso vai abordar dentro do texto dele. Tanto que eu vou deixar de tarefa para vocês lerem o conto Negrinha. Eu vou deixar anotado depois, porque aí vocês vão ver como que é a situação da população negra nessa época. O descaso, a violência social, a violência física, a violência psicológica, o quanto que essa população está sofrendo com as imposições da população branca. Bom, não só Monteiro Lobato vai fazer uma produção infanto-juvenil para dar instrução para essas pessoas. Como assim? Já que nós temos um descaso social, que essa população pobre não tem acesso à escola, então ele vai criar textos que dê a essa população, textos que deem a essa população instrução. Emília e a matemática, Emília. Então, gente, a Emília vai ser uma personagem que engloba tudo isso. Como assim? É como se ela desse instrução para essa população mais leiga. É como se fosse o passo a passo didático para as pessoas aprenderem o português, para as pessoas aprenderem a matemática. Bom, vamos lembrar de novo? O pré-modernismo, todos os autores vão ter personagens marcantes. Quais são os personagens marcantes do Monteiro Lobato? Jeca Tatu e a Emília do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Espaço marcado. Qual que é o espaço dele? Vale do Paraíba. E as temáticas críticas. Quais que são as temáticas críticas? A ordem social, política e econômica do Brasil, que estão defasadas e que não dá assistência a essa população mais pobre e mais humilde. Pessoal, é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês vão lá no meu Instagram e perguntem para mim, Prof. Melks, e eu estou aqui à disposição para conversar com vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!